Página na internet que eu falo é g1.com.br/jornal hoje tudo junto. O assunto repercutiu tanto que nós resolvemos então voltar a ele. Por isso a gente levantou uma outra discussão. Os castigos ajudam a educar as crianças? Como? Foram mais de 2.000 comentários. Rafa é contra o projeto. Diz que se não tivesse sido criada com umas palmadinhas, não estaria fazendo uma boa faculdade hoje. Marilene Maia afirma que hoje é praticamente impossível educar os filhos sem as palmadas. Alisson diz que apanhou dos pais e agradece pelas palmadas que levou. Suiler concorda com a proibição. Diz que apanhou dos pais e obedecia por medo, não por respeito. Gabriele afirma que quem ama não bate e que conversar já basta. Adriana conta que o irmão tem uma enteada de 11 anos, que é muito desobediente. Quando a mãe ameaçou dar uns tapas, ela pegou o telefone para ligar para a polícia. Adriana pergunta o que fazer. Nas ruas, o projeto também desperta discussões. É claro que o diálogo é sempre a melhor opção. Mas será que toda criança obedece só na base da conversa? E quando ela desafiar, teimar e desobedecer, o que fazer para educar em casos assim? Os psicólogos e pedagogos dizem que as crianças são diferentes e depende da idade e da maturidade para entender e obedecer. A melhor maneira é falar diretamente com a criança, sem gritos. Falar baixo, devagar, olhar no olho. Sermões não educam. E se a criança insistir, pode ser colocada para pensar no que fez de errado. Uma maneira de impor limites. Frustração também educa, se bem orientada. E pelas opiniões de pais e mães, o assunto ainda está longe do fim. Eu acho que pode dar uma palmadinha, assim, eu acho que nada de violência, mas uma palmadinha, dá uma educadinha, assim. Porque se for agressivo com a criança, ela vai ser mais agressiva ainda. Então tem que ser mesmo no diálogo, no amor. Eu deixo ele mais de castigo do que bater e resolve a situação. E para falar mais sobre esse assunto super polêmico, recebemos a diretora da Faculdade de Educação da PUC São Paulo, Neide Nofs. Começo perguntando logo, a senhora é a favor ou contra a palmadinha que educa, dizem? Contra. Aliás, educa? Contra. Não educa. Palmada, pelo contrário, desenvolve uma agressividade na criança bastante grande, porque é difícil a gente medir a palmada. Se eu espanco, eu bato, sou frontalmente contra. Professora, tem uma pergunta aqui que chegou pela internet da Nádia Gama. Ela fala o seguinte, que ela tem 2 filhos, um de 4 e outro de 2 anos. Ela admite que é muito difícil controlá-los, porque eles são muito arteiros. E ela fala assim, o que eu faço então para não bater neles? Conversa. Não adianta conversar na hora que o problema está instalado. Acho que uma mãe, desde que o filho nasce, ela deve dialogar com esse filho. Dialogando, mostrando, primeiro pelo exemplo, né, do diálogo, primeiro entendendo o que está em torno da criança. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade de conversa. E nessa hora do conflito, se ela ficar muito nervosa, sai de perto, dá um tempo, se prepare. Saiba que a criança vai tentar quebrar o limite, mas não bata. Então eu aproveito e falo aqui pela Simone Prado Gomes. Ela gostaria de saber se o castigo ajuda, porque ela tem um filho de 6 anos, ele está numa fase terrível, essa idade é difícil mesmo. E ela diz que às vezes grita, né, parecendo louco. Então, duas perguntas, castigo adianta e gritar, é por aí? Não resolve nem castigar nem gritar. A palavra castigo deveria ser abolido há muito tempo do nosso repertório. Porque se resolvesse, nós não teríamos tantos problemas sociais aí colocados. O que nós temos que fazer também é não gritar. Eu sei que é muito difícil falar para uma mãe, não grite na hora que ela estiver nervosa. Porém, eu preciso dizer para uma mãe, fique menos nervosa, saiba que o seu filho vai tentar quebrar limites. Ele quebra limites, mas ela não. Porque muitas vezes a mãe fala não grite, gritando. A mãe fala não faça isso, fazendo. Mas aí vai ser o quê? Um militarismo dentro de casa para educar essa criança? Não, uma orquestra. Porque realmente, se for militar, você acata por obediência e medo. Quando esta punição, esse fato não estiver mais em jogo, você vai repetir. Faça como uma orquestra, que a qualquer momento você está preparado para entrar em cena. À noite no Rio...